Capítulo 20. O chamado do destino. Naquela noite gostosa de verão, a lua reluzia no céu da cidade, de forma rara, especial e extraordinária. Ainda na sala da presidência, o Sr. Douglas e sua filha Renata conversavam sobre as ideias de Marcelo. A moça, que além de bonita era bem inteligente e meticulosa, causava boa impressão e simpatia com seus modos educados. Muito atraente, Renata sempre foi eficiente e também exigente, quando se tratava de negócios, apesar da fala mansa. Atenta às observações de seu pai, ela olhava pela janela, ao mesmo tempo que o ouvia. Como presidente de uma empresa de considerável porte, o Sr. Douglas estava impressionado com tantas estratégias apresentadas por Marcelo, por seu desempenho e habilidade administrativa, pois não analisava uma empresa com a mesma visão dos gerentes e diretores que ele conhecia ali. Em meio aos elogios, Renata se manifestou. O fato é, a disposição, a garra que esse rapaz apresenta não é comum. Realmente ele nos magnetiza com a facilidade de argumentar as soluções e nos propõe qualidades em todos os sentidos, o que nos oferece a ideia de gerar crescimento e maiores lucros. No entanto, papai, fico preocupada. Com o quê? Há tempos passamos por situações, digamos, complicadas. Eis que surge o Marcelo, um completo desconhecido com ideias inovadoras, enfatizou a moça. Ele é jovem, apresenta-se e comporta-se muito bem, é bonito, sabe quando falar e quando ouvir. Eu olhei o currículo dele. Tem experiência em muitos cursos, além de pós-graduações, em tão pouco tempo. Viu quantos idiomas ele fala? Sem mencionar que o português e a entonação de voz são impecáveis. Reparou? Aliás, gostei da voz forte, com leve sotaque italiano. Também viveu muito tempo lá. O Marcelo é um rapaz ganancioso que deseja buscar seu espaço, através de seu trabalho, de seu merecimento, e não à custa do papai, como faz o seu irmão. Encarando o Sr. Douglas, acrescentou: não me refiro ao Rogério, você sabe. Minha decepção, meu maior desgosto é com o Júnior, um irresponsável preguiçoso, reclamou severamente. Se observarmos bem, papai, o Rogério só sabe viajar, argumentou Renata com um sentimento estranho, escondido no amável tom de voz. O Rogério estuda, isto é bem diferente, Renata. O seu irmão gêmeo sempre me acompanhou nos negócios, assim como você e a Flávia. Quando acreditou que o seu conhecimento estava limitado, o Rogério decidiu estudar, fez doutorado. E hoje faz MBA na Inglaterra. Acho que o Júnior não terminou nem o colégio e já virou vagabundo, dependente do dinheiro da família. Papai, Renato interrompeu com voz mansa para acalmá-lo. O Júnior é jovem ainda. Eu acredito que no momento certo o senhor vai se surpreender. Não tente me deixar cego, Renata. Não é isso, papai. Acredito que todos precisamos de um tempo para nos repararmos. O Júnior sofreu um grande trauma. Não quero falar nisso. Quando ele estiver pronto, irá surpreendê-lo. Agora, a Kátia é quem me preocupa. Não queira comparar o Júnior com sua irmã caçula, que está tentando estudar muito para entrar em uma boa universidade. Logo, o Sr. Douglas direcionou o assunto ao que lhe interessava. Mas não era isso que falávamos. Creio que não devemos ter desconfiança de inovações. É provável que por falta delas é que estamos com tantas dificuldades. E isso pode nos levar à falência. Não se esqueça, Renata, como já lhe contei, não vivemos mais no regime de governo em que tínhamos muita influência. Os tempos são outros, filha. Nossa empresa é familiar. E como Marcelo nos lembrou negócios deste tipo,
enfrentam grandes problemas quando passa da segunda geração, pois normalmente os netos do fundador não querem dar continuidade ou não têm aptidões para tais negócios. As brigas em família são a melhor forma de acabar com uma empresa familiar. O Marcelo ainda avisou que as discussões são importantes para ampliar a visão, mas as brigas são os primeiros passos para a decadência. Eu entendo, papai, mas sejamos cautelosos quanto ao Marcelo. Por enquanto, apesar dele apresentar tantos talentos notáveis, eu o admirei muito, falou demonstrando empolgação. Estou disposto a acompanhar as estratégias propostas para reverter nosso tormento com esta empresa. Muito animado, o Sr. Douglas decidiu. Bem, minha querida, é hora de irmos. Vamos ver o que a Flávia tem a nos dizer sobre as recomendações do médico. Quanto à depressão de sua mãe e saber por quantas andam a insatisfação da Kátia, que não consegue estudar como deveria, por causa da doença mental da mãe de vocês. Renata esboçou delicado sorriso, aproximou-se do pai e beijou-o no rosto, demonstrando carinho, e entrelaçou seu braço para que fossem embora juntos. No decorrer de todos aqueles anos, Douglas nunca conseguiu se esquecer da linda italiana Nicole. Nem teria como, após não conseguir localizá-la, pois a bela jovem havia fugido para a Itália escondida no porão de um navio. Douglas, ignorando os fatos, tornou-se uma pessoa de personalidade austera, sempre exigente, quando se tratava de empregados subalternos. De todas as mulheres que teve, Nicole foi especial. Era uma pessoa diferente, única, não só na beleza graciosa, mas na força interior que possuía. Douglas era agora um senhor experiente. Guardava uma saudade dolorosa da bela italiana, risonha e espirituosa, que muito amou. Ao olhar para o filho Rogério, que teve com Nicole, Douglas se orgulhava. O rapaz possuía a força e a determinação de sua mãe verdadeira. Ao olhar para a Flávia, a filhinha de Nicole, chamava de Renata, via a beleza especial, o riso gostoso e às vezes a gargalhada prazerosa e debochada que só Nicole sabia dar. Incontáveis vezes relembrava com amargura regada de arrependimento tudo o que fez para sua doce Nicole. As imagens de quando lhe roubou ainda no hospital o filho Rogério, afirmando que o menino estava morto e providenciando um falso enterro, não lhe saía da memória. Era muita dor lembrar quando ele e sua mãe, Dona Vitória, enganaram Nicole para tomar-lhe dos ternos braços a pequena Flávia, deixando-a em verdadeiro desespero. Como a enganou! Como pôde mentir tanto para Nicole? De tempo em tempo figurava-lhe o extremo desespero da bela italiana que fugiu grávida para não ficar mais sob o seu domínio rígido. Nem sabia se o seu terceiro filho com Nicole havia nascido, se era um menino ou uma menina. Inúmeras perguntas chegavam-lhe às ideias, trazendo um gosto amargo ao seu coração. Agora, sem saber a razão que só a espiritualidade poderia explicar, atraiu-se por Marcelo de uma maneira impressionante. Admirou-o em todos os sentidos, a começar pelo suave sotaque italiano, que o rapaz controlava com vigilância. Seu perfil e traços daquela etnia, além de belos, eram marcantes. Talvez isso fizesse com que Douglas se lembrasse de Nicole e de suas expressões, gestos. O grande empresário, dominado por uma atração estranha, apreciou a voz firme do moço com sotaque característico, ao pronunciar-se na apresentação. O meu nome é Marcelo. Toda essa empolgação fez com que Douglas nem mesmo prestasse atenção ao currículo apresentado. Entregando o currículo de Marcelo para sua filha Renata, pediu que ela mesma se encarregasse de cuidar da documentação solicitada ao rapaz.
para preparar sua admissão como funcionário o quanto antes, junto ao Departamento de Recursos Humanos. Douglas não queria perdê-lo para outra empresa. Bem mais tarde, Douglas entenderia a razão de sua tamanha e instantânea admiração por Marcelo e saberia que aquilo não foi por acaso. O tempo cumpriria sua tarefa de provocar encontros e reconhecimentos em um inevitável futuro, talvez bem próximo. Já em casa, o Sr. Douglas e a filha Renata chegaram bem animados. No entanto, ao se depararem com Gorete, foram envoltos por um manto de desânimo. Flávia, uma adorável moça, cercou-se do pai, beijou-o como sempre e só o cumprimentou, sem dizer nada, ao reparar sua feição contrariada. Aproximando-se da esposa, Douglas beijou-lhe a testa e perguntou como que por obrigação. Como foi a consulta médica? Gorete só chorou e correu para abraçar Flávia. Olhando para a filha, Douglas ficou no aguardo de alguma explicação. Bem, papai, foi o de sempre, afirmou Flávia, com um gesto singular ao encolher os ombros, em sinal de desalento. Prosseguindo com voz branda, a mamãe não tem nada físico, sua saúde é perfeita. Os exames realizados foram excelentes. Certamente o problema dela é outro, como sabemos. E o médico fez novo encaminhamento ao psiquiatra a fim de tratar das funções neurológicas. Eu não sou louca, respondeu Gorete choramingando. Vocês não acreditam em mim, esse é o problema. Quer que acreditemos em quê, mamãe? Perguntou com modos grosseiros a jovem Kátia, que acabava de chegar de outro cômodo. Se a senhora não tem problema de saúde, o que está errado? Por que chora e reclama tanto? Eles me agridem, eles me maltratam. Eu escuto as risadas, gritou Gorete, largando o braço de Flávia, que a acarinhava, e chorando correu para o quarto. A sós com as 3 filhas, o Sr. Douglas respirou fundo e, num gesto enfadado, murmurou. Não sei mais o que fazer, eu estou farto. O que a mamãe tem é depressão, papai, argumentou Flávia muito compreensiva. Depressão do quê, Flávia? Depressão por quê? Inquiriu Kátia, nervosa por não aturar mais aquele estado emocional de que sua mãe vivia reclamando e chorando. Logo continuou. Sabe o que eu acho, papai? Acho que a mamãe não tem uma ocupação útil. Ela não se esforça, não tem interesse por nada. Pessoas desocupadas só ficam remoendo o passado e chorando para atazanar os outros. Eu acredito que o Senhor deu muita mordomia para ela. Se nossa mãe tivesse que trabalhar duro para sobreviver, eu gostaria de ver para quem iria reclamar de depressão. Queria vê-la ter tempo para a depressão. Que droga! Expressou-se irritadiça. Estou cheia, cheia. Não fale assim de nossa mãe, Kátia. Alertou Renata com firmeza na voz. Realmente você está cheia por comer demais. Olhe para si mesma antes de apontar o defeito dos outros. Se você, Kátia, não fosse criada na mordomia, se tivesse que trabalhar para sobreviver, não seria tão obesa. Falou agressiva e impiedosa. Quando disser algo, veja primeiro se o que diz não serve para você. Kátia, ofegante, olhava para Renata expressando muito rancor, enquanto lágrimas corriam em sua face. Aproximando-se de Kátia, Flávia tentou abraçá-la, mas a jovem esquivou-se, deu as costas e saiu correndo. Com certo descontentamento, Flávia pediu a Renata, usando a entonação branda na voz. Não fale assim com ela. A Kátia é jovem, sensível demais. Adolescentes tendem a se torturar com extrema facilidade. Você sabe disso, Renata. Que crueldade! Olha, Flávia, já fomos adolescentes e não agíamos como a Kátia. Ela desconta suas fraquezas, suas frustrações na comida. Depois fica infeliz e agride quem estiver pela frente, principalmente a nossa mãe. Aliás, eu não creio que a mamãe tenha problemas tão graves com a depressão.
Acho mesmo que seja algo espiritual. Já que entrou neste assunto, interferiu o senhor Douglas olhando-a firme. Diga-me uma coisa, Renata, você acredita mesmo na interferência dos espíritos em nossas vidas? Mas é claro, papai. Como explicar algumas coisas que nos acontecem, como, por exemplo, você sentiu uma simpatia inexplicável pelo Marcelo hoje? Ele é um desconhecido para o Senhor na atual existência, mas é provável que vocês tivessem alguma ligação de amizade no passado. Quem sabe, em uma outra experiência de vida, o Senhor o ajudou e hoje ele reapareceu para retribuir? Então, como você explicaria o que sua mãe vem sofrendo? Tornou o pai muito atento. Bem, papai, comentou Renata após refletir um pouco. É difícil afirmar, mas eu creio que a mamãe sofre uma interferência de espíritos vingadores, sofredores ou brincalhões. E por isso ela diz que se sente agredida, sente dores, chora sem razão. Por que isso acontece com ela e não comigo? Questionou o pai. Talvez pelo que ela tenha feito no passado e o Senhor não. É provável que a mamãe encarnada ou mesmo vivendo no plano espiritual tenha feito algumas pessoas sofrerem e hoje eles retribuem da mesma forma agressiva. E imediatamente Flávia atacou com ironia na fala branda. Então se prepare, Renata, minha irmã. A mesma agressão que você faz para a Kátia, criticando-a por se alimentar demais, por estar acima do peso e não trabalhar, você receberá de volta, olho por olho, dente por dente. E indignada, Flávia se retirou, deixando a irmã e o pai na sala. Renata, com muito conhecimento sobre o assunto em questão, ignorou a atitude de Flávia e continuou sua conversa com seu pai, oferecendo-lhe mais esclarecimentos sobre o assunto. Na manhã seguinte, acompanhado de suas duas filhas Renata e Flávia, o senhor Douglas seguia para a empresa e aproveitava o tempo gasto no trajeto para contar a Flávia sobre o mais novo funcionário da empresa, Marcelo. A filha ouvia atenta e reparava na empolgação de seu pai pelo rapaz. Já na sala da presidência, reuniam-se o senhor Douglas, as filhas e Marcelo, que foi apresentado a Flávia. Depois de novas explicações do rapaz a respeito de seus projetos, o senhor Douglas solicitou: Renata, conforme pedi ontem, quero que cuide da contratação do Marcelo com a maior discrição. Pelo que entendi, os diretores não passam de sanguessugas acomodados. Pode deixar. Estarei no Recursos Humanos cuidando da admissão de Marcelo. Quando ele estiver liberado, brincou. Se o senhor deixar, vou levá-lo para assinar os papéis de contratação e realizar o exame médico, avisou Renata sorrindo, saindo da sala em seguida. Em seguida, Flávia declarou: como eu disse para o meu pai, você ressaltou tão bem ao orientar que muitas empresas familiares, quando passam pelo processo de sucessão, sofrem pelo perfil dos herdeiros não serem adequados. Por isso entram em falência geralmente, concordou Flávia bem ponderada, encarando-o de forma profissional, mas bem impressionada de alguma forma com o que ouviu dele. Tenho de admitir, Marcelo, que eu estou atuando de forma discreta aqui na empresa, principalmente pelo fato de não investir em mim mesma, no que diz respeito a atualizações, pesquisas e muito mais. Disse a coisa certa, dona Flávia, e... Marcelo, interrompeu-o de imediato. Por favor, não me leve a mal, mas eu acredito que determinados tratamentos formais neste caso só atrapalham a nossa comunicação. Você se sentirá constrangido e eu também, então me chame de Flávia, certo? Pediu sorrindo. Desculpe-me, Flávia, pediu ele retribuindo o sorriso. Mas, com firmeza, olhando-a nos olhos, continuou. Como eu ia perguntando, o quanto vale a sua importância social, Flávia? Muito, respondeu rapidamente. A minha aparência pessoal, meu linguajar, o tom de minha voz, meus conhecimentos colocados em prática,
Até as roupas que uso para trabalhar, sorriu ao falar, incluindo o modo de eu pentear ou tingir os meus cabelos. Apesar de que não faço coloração alguma, riu gostosamente, fazendo-os acompanhar seu jeito espirituoso. Tudo em mim oferece uma boa ou má impressão a meu respeito. Se eu não ficar atenta, não terei um bom conceito social, e o que eu fizer ou representar não terá atenção adequada nem uma boa reputação conforme o caso. Exatamente. Uma empresa é como uma pessoa. Se ela não tem o poder de influenciar, não terá uma boa reputação. Veja, você acompanha a moda para se vestir, mas é cautelosa aos exageros, tendo em vista o cargo que ocupa, assim é uma empresa. Ela tem que acompanhar a tecnologia, a inovação e mostrar sua capacidade, o seu potencial, sem baixar a qualidade ou inferiorizar o que produz. O Sr. Douglas ouvia atento. Ele sabia que sua filha Flávia possuía uma visão aguçada para os negócios e só não estava mais atuante por ter de cuidar de Gorete, que necessitava de acompanhamento para as consultas médicas e terapias. O maior trunfo do sucesso que leva aos desejáveis lucros vem da seguinte pergunta. Prosseguiu Marcelo muito profissional. O quanto vale o conceito e o renome de sua empresa? Flávia deu um leve sorriso. Não sabia responder exatamente, mas arriscou. Nosso problema não é a qualidade de nossos produtos, nem a falta de propaganda. Temos um considerável investimento em marketing. O nosso problema é a queda nas vendas, mesmo com os preços mais adequados. Desculpe-me, Flávia, você não respondeu. O quanto vale o conceito e o renome de sua empresa? Não sei responder a isso e não entendi a razão desta pergunta. Então, eu digo: o conceito dos produtos de sua empresa são bons, ótimos ou péssimos de acordo com a opinião de seus clientes, dos consumidores, e o renome advém da divulgação dos elogios. Como eu disse, replicou ela, temos ótima qualidade de propaganda. Não, não tem, afirmou Marcelo com certa ousadia no olhar. Como pode comprovar isso? Nem conhece a nossa organização? Tornou ela educada, mas com certa audácia. Ontem eu pedi a seu pai para que me trouxesse só alguns modelos de copos, taças e peças diferentes de aparelhos de jantar ou chá. Estão aqui, afirmou o presidente de imediato, apontando para um canto, onde havia uma mesa e tudo estava exposto. Ótimo, exclamou Marcelo. Ontem, ao sair daqui, eu entrei em uma loja e, sem olhar a marca, comprei algumas coisas que me agradaram. Veja, falou abrindo uma caixa que trouxe consigo. Por incrível que pareça, nenhuma pertence à marca de sua indústria. Esse copo é simples, mas o desenho é moderno. Nessa peça, a cor é a da moda. O rapaz foi apontando o que mais o atraiu para adquirir tudo aquilo. Intimamente, Marcelo queria impressionar, causar um choque para comprovar seu empenho e talento. Flávia ficou preocupada ao observar as peças. Marcelo tinha razão. A aparência dos produtos industriais das concorrentes eram bem modernos, mais atraentes. Esse é um dos inúmeros problemas das empresas familiares, disse Marcelo sempre tranquilo. Os herdeiros opinam com base em seus gostos pessoais e não têm tempo para acompanhar de perto o que muda no mundo, no mercado e na opinião dos clientes. Então, diretores, gerentes e encarregados, quase sempre acomodados e indicados para os cargos que ocupam por predileção e não por competência, opinam com a preocupação de só propagar e vender. Isso não é tudo. Se me permitirem liberdade total, vou entrevistar desde os faxineiros, porteiros, os artesãos nas fábricas, até as secretárias, gerentes e diretores, e encontrarei o que atravanca
o sucesso de suas vendas. Você é muito ousado, Marcelo, afirmou Flávia séria com convicção no tom seguro de sua voz suave. Em seguida gargalhou ao admitir: como somos cegos. Eu adorei o modelo desta xícara, disse rodeando a peça entre as mãos. Olhe, o modelo, o desenho, a cor. Não acredito que estou adorando os produtos dos concorrentes. Riu novamente de um jeito gostoso que fez com que Marcelo se recordasse do riso de sua mãe, apesar da raridade com que Nicole ria, animada. Sem perceber, Marcelo se surpreendeu murmurando: Nossa! O que disse? Quis saber o Sr. Douglas com largo sorriso no rosto. Nada, não foi nada, intimidou-se o rapaz que corou. Ah, eu quero saber, insistiu o senhor. Por que se admirou? É uma coisa sem importância, Sr. Douglas. Desculpe-me, mas se quer saber, eu achei curioso. O jeito da Flávia gargalhar fez-me lembrar minha mãe. As poucas vezes que vi minha mãe rir, foi exatamente assim como ela. Puxa, fiquei impressionado, só isso. A senhora, sua mãe, é viva? Perguntou o presidente da empresa. Sim, graças a Deus. Tenho duas irmãs e minha mãe, após ficar viúva, entristeceu, perdeu o brilho, o riso. Ligeiro, Marcelo, se corrigiu. Desculpe-me, não deveria falar de meus particulares. Flávia ainda admirava as peças trazidas por Marcelo e não prestava atenção na conversa, distraía-se com a comparação. Em poucos meses, Marcelo transformou a indústria do Sr. Douglas. Após cortar despesas, dispensar funcionários que não correspondiam às exigências de suas funções, incluindo diretores e gerentes, contratou especialistas para determinadas áreas de desenvolvimento tecnológico e focou a produção em produtos específicos de elevado consumo. Visitou clientes, distribuidores, chegando ao nível de exportações. Foi uma verdadeira reviravolta para a satisfação de todos, principalmente do presidente. Flávia, por determinação de seu pai, acompanhava-o em tudo, sem perceber que o vínculo de companheirismo profissional passou a ser de amizade pessoal. Quem não estava satisfeita com o que via era Renata, que apesar de noiva de um dos diretores, sentia forte atração por Marcelo. Ele tornou-se o funcionário de maior confiança do Sr. Douglas e passou a ser considerado como um membro da família. Era convidado constantemente para visitar sua luxuosa residência e acabou conhecendo um pouco mais da personalidade de cada um. O conceituado empresário considerava Marcelo como um filho. Em uma das vezes em que visitou a residência do presidente por causa de uma recepção pelo aniversário de Flávia, Marcelo ficou comovido com a depressão em que Gorete apresentava e ofereceu atenção especial à esposa do anfitrião. Mas qual o motivo de tanta tristeza, dona Gorete? Perguntava o rapaz com ternura na voz, sentando-se ao lado daquela senhora. É essa casa. Como assim? Tornou Marcelo. Desde quando vim morar aqui, depois que me casei com o Douglas, minha sogra foi muito cruel comigo. Se eu contar, você não vai acreditar do que ela e eu fomos capazes. A mulher falava, apresentando um comportamento estranho, demonstrando desequilíbrio. Olhava para os lados a fim de ter a certeza de que ninguém mais ouvia a conversa. Mas a sogra da senhora já é falecida, não é? Ninguém morre, meu filho, exclamou sussurrando. Minha sogra me atormenta até hoje. É horrível. Ela e os outros também. Todo mundo pensa que eu sou louca, mas não sou, e você sabe. Claro, respondeu por cortesia, mas em pensamento Marcelo se questionava como o Sr. Douglas poderia ter uma esposa tão desequilibrada. Ela não deveria ser assim quando mais jovem. Ei,
Não diga isso só para me agradar, falou Gorete, surpreendendo-o ao adivinhar seus pensamentos. Quer ver como você sabe que eu não estou louca? Marcelo permaneceu em silêncio e Gorete, sorrindo, continuou. Eu sei dos seus sonhos. Você tem muitos espíritos que o ajudam e sabe disso. Diante da perplexidade do rapaz, Gorete completou. Nesses sonhos, esses espíritos te avisam de algumas coisas, falam pedacinhos do seu futuro, das tentações, das decepções e das dificuldades que virão à tona, com algumas revelações assustadoras, assombrosas. Existe uma mulher linda, ela o ama tanto. Do que a senhora está falando? Perguntou ele com voz trêmula. Da sua missão aqui na Terra. Podem ter interferido no seu destino, mas tudo tem um propósito. A mulher bonita que fala com você é uma de suas protetoras. Ela foi negra, aleijada e tinha uma missão. O homem cheio de luz é o seu pai, ou melhor, ele foi o seu pai, que com o coração aos pedaços colocou você no caminho de sua missão. Agora, a mulher que chora e é toda esfarrapada, olha, toma cuidado. Ela foi sua mãe e está arrependida de muitas coisas erradas que fez a você. E agora, quando o vê nos braços da mãe verdadeira, ela chora. Ela chora e pode deixá-lo desequilibrado, louco, quer que se mate, quando tiver um motivo grande para isso. Cuidado com esse desejo. Gorete se calou, sorriu e observou Marcelo, que estava pálido e atordoado com o que ouvia. Passados poucos minutos, ela perguntou: Viu como eu não sou louca? Acredita agora que falei tudo o que você não contou totalmente para alguém? Diante do silêncio, prosseguiu. E tem mais. Você pensa que sua mãe gosta mais das suas irmãs do que de você, pois ela não respeita os seus direitos. Marcelo, eu sei que você saiu de casa porque não queria viver sob o domínio de sua mãe, que guarda um grande segredo. Sabe que ela tem medo de encontrar o seu pai, coisa que será inevitável. Olhando bem firme para o rapaz, ainda concluiu, sussurrando para impressioná-lo mais. No fundo, você quer conhecer o seu pai, mas diz que não, porque acha que um homem com dignidade não abandonaria uma mulher que esperava um filho dele, porque isso é a atitude de um cafajeste. Cuidado com a loucura momentânea, pois você pode não dar o apoio à mulher que ama no momento em que ela mais precisar de sua presença, assim como fez seu pai. Como a senhora sabe disso? Perguntou quase murmurando. Porque os espíritos me falam, sussurrou. Eu os vejo. Alguns são bons e repletos de luz, como esses que te acompanham, e eu os ouço e vejo, só quando eles querem. Mas é tão triste viver acompanhada de tantos outros que são maus e me fazem sofrer. Começou a chorar. Não fique assim, dona Gorete, isso vai passar. Falou de modo mecânico, pois estava aturdido com o que ouviu. Apesar de algumas coisas não terem um sentido muito claro. Não, Marcelo, não vai passar. Não sabe o que eu fiz para merecer isso. Ainda pálido, o rapaz nada disse, pelo fato de Renata se aproximar e Gorete se calar imediatamente. Abandonaram você aí, Marcelo? Perguntou de modo amistoso, sentando-se ao seu lado, pediu.
Desculpe minha mãe se ela o incomoda. Eu sei que ninguém gosta de ouvir lamentações. Não, Renata, ela não estava se lamentando. Falávamos sobre mim. Isso é difícil, hein? Minha mãe precisa de um tratamento especial. Não tenho cura, filha. Tenho muitos perseguidores, avisou Gorete. E quanto a você, Marcelo, só vai encontrar a verdade com a sua tia, se é que ela terá tempo de te falar. Minha tia? A verdade é mais complexa do que você imagina. Mas existem grandes provações para você e sua amada enfrentarem juntos. Juntos, viu? Não ligue para ela, por favor, pediu Renata, com educação e constrangimento nítido. Em seguida propôs: vamos até a outra sala onde todos estão reunidos? Educado, Marcelo estendeu a mão para Gorete, que apesar de bem mais nova do que o marido, possuía dificuldades até para se locomover agilmente. Mesmo tentando manter as aparências, Marcelo estava pasmado com o que ouviu de Gorete. Atordoado ainda, quase não prestava atenção na comemoração do aniversário de Flávia. Ele não conseguia imaginar como Gorete poderia saber de seus mais íntimos segredos, planos e dúvidas. Recordou-se de quando, ainda na Itália, em conversa com seu tio Marco, falou-lhe que teria outros objetivos na vida, que teria uma missão e não ficaria ali trabalhando para se esconder do mundo. Lembrou-se de inúmeras coisas relacionadas ao que Gorete havia falado. Tudo o deixou bem abalado, principalmente por ela descrever Dona Josefina sem tê-la conhecido ou ouvido falar, por mencionar sobre o segredo de sua mãe e o quanto isto afetava. Em meio aos pensamentos de questões conflitantes, Marcelo foi surpreendido pela aniversariante, que se aproximou sorrindo e deixou as ideias aquietarem, pois Flávia merecia toda a sua atenção. Está gostando da recepção? Quis saber Flávia. Lógico, está ótima, parabéns, 2 vezes. Não foi ideia minha comemorarmos o meu aniversário, que a propósito foi há 2 dias, mas meu pai faz questão e eu acho que não preciso contrariá-lo. Subitamente, Flávia perguntou: quando você fará aniversário, Marcelo? Estampando o largo sorriso no rosto atraente, ele respondeu achando graça: hoje. Não acredito. Quase gritou Flávia, que era observada a certa distância por Renata. Gente! Anunciou a aniversariante, enlaçando seu braço ao de Marcelo e o levando para um lugar de destaque, completando: tenho com quem dividir a festa. O Marcelo faz aniversário hoje. Vamos parabenizá-lo também. O senhor Douglas foi o primeiro a acercar-se do rapaz para abraçá-lo e reclamou por não tê-lo avisado. Os demais seguiram alegremente com os cumprimentos. Marcelo ficou um tanto constrangido a princípio, mas em seguida se animou e pareceu bem à vontade. O tempo foi passando e a amizade começava a ocupar mais espaço do que o profissionalismo. Flávia e Marcelo se entendiam muito bem em todos os sentidos. Após leves batidas à porta, Flávia entrou na sala que Marcelo ocupava na empresa, e o aguardou terminar uma conversa ao telefone, pois ele gesticulou para ela ficar e se sentar. Ao término do telefonema, Flávia se admirou. Nossa, como você fala bem o idioma italiano. Sou brasileiro, mas fui criado na Itália. Minha mãe é italiana, mas foi criada no Brasil. Riu com prazer ao se explicar. Nossa, não sei muito sobre você, Marcelo. Quase não deixo falar de sua família, de seus particulares, não é? Perguntou educada por simples curiosidade. Acho que nesses meses que estou aqui, nós dois nos empenhamos tanto
para construir modelos de liderança, inovar com estratégias especiais e tantas outras coisas que não tivemos tempo para conversarmos sobre nossas vidas ou nos conhecermos melhor. Tornou ele com certas pretensões ocultas e sentindo o coração acelerado. Agora estamos mais tranquilos, avisou a moça com leve sorriso. Se quiser conversar. Marcelo sorriu e gostou do interesse de Flávia. Mesmo assim, perguntou: não vou incomodá-la? Lógico que não. Com os olhos brilhantes irradiando vida, Marcelo contou: meus avós vieram para o Brasil em meados da Segunda Guerra. Trouxeram as duas filhas, minha tia Rociane e minha mãe. Aqui eles tiveram mais uma filha, minha tia Daniele. Meu avô tinha um sítio produtivo perto de Juquitiba. Ah, meu pai já teve uma fazenda lá. Fiquei tão chateada quando a vendeu. Eu adorava aquele lugar, não sei porquê. Disse Flávia, interrompendo por forte impulso que a dominou. Vai ver que seu pai era vizinho de meus avós, brincou o rapaz intuitivamente. Durante o governo militar, meu avô decidiu retornar para a Itália. Mas minha tia Rociane estava casada e decidiu ficar aqui junto com seu marido. E minha mãe não quis acompanhar meus avós. Marcelo fez breve pausa, ficou pensativo e comentou: aconteceram muitas coisas desagradáveis. Outra hora conto em detalhes, mas resumindo, minha mãe era solteira quando namorou e ficou grávida do namorado. Ah, riu contando de um jeito maroto. Ela não admite que se fale neste assunto, pois isso para ela é um verdadeiro escândalo, um pecado, riu novamente. Ela e minha tia se mudaram para Mogi das Cruzes, onde eu nasci. Depois elas voltaram para a Itália quando eu tinha pouco mais de um mês. E seus avós eram conservadores? Brigaram com sua mãe? Nossa! Exclamou, jogando-se para trás com a cadeira. Você não sabe como é um escândalo verdadeiramente italiano, gargalhou. Ele berrou como nunca. Minha avó diz que ouviram seus gritos dos vinhedos até a cidade. Mas, como todo coração italiano é bondoso, meu avô berrou novamente para não sairmos do vinhedo. Antigamente, uma mãe solteira era algo abominável. Posso imaginar. Mas, se sua mãe não gosta, evite falar sobre esse assunto, será melhor. Ela aconselhou sorrindo, depois perguntou: seu avô tinha um vinhedo? Deve ser lindo, uma plantação de uvas. E como? Meu avô tinha um vinhedo, sim. Ele adorava aquelas terras. A época de vindimar é a mais gostosa. Eu adorava. Vindimar? O que é isso? É a colheita. Apanhar as uvas maduras. Nós falamos que é o tempo de vindimar as vinhas. Ah, entendi. Então vai, continua, pediu empolgada. Eu adorava meu avô, ele foi meu pai. É por isso que digo, por mais resistente que seja uma muralha de pedras, ela não consegue resistir à brisa do amor. Quando a alma que sopra se torna nobre. Falou de forma romântica, que linda frase, é sua. Sim, meu avô era uma rocha, mas diante de tudo que o rodeava, ele se derretia. Brincou para fazê-la entender o motivo da frase. Com uma ponta de saudade admitiu: ele e minha avó me mimaram tanto. Eu o amei tanto. Sofri muito quando ele faleceu. Sua voz estremeceu. E Marcelo fugiu-lhe, o olhar marejado. Flávia, emocionada e com um brilho especial no olhar, silenciou. E só pendeu a cabeça positivamente como se o entendesse. Minha mãe se casou. Prosseguiu sem encará-la. Daí nasceram minhas irmãs Viviane e Cíntia. Mas quando elas eram ainda pequenas, o senhor Leonardo também faleceu. Perto de minha mãe, eu digo que ele era o meu pai. Entretanto, não consigo conceber esta ideia.
apesar dele ter me respeitado e me tratado como seu filho. A conversa continuou e Marcelo contou vários detalhes sobre sua vida e sua família, até que mencionou: qualquer dia eu a levo para ver como é o trabalho de minha mãe. O cultivo das flores e plantas em grandes estufas é bem interessante. Vai gostar de conhecer, se quiser, claro. Adoro flores. Quem adora flores? Perguntou o senhor Douglas, que entrou quase sem ser percebido. Eu, papai, eu adoro flores, disse Flávia virando-se. O homem se aproximou e a beijou na testa, dizendo: você é uma flor, filha. Renata, que o acompanhava, sorriu ao observar a cena. O Marcelo estava me contando um pouco de sua vida, comentou Flávia. Estou surpreso, Marcelo, você nunca fala de sua família? São todos italianos, contou Flávia antecipando-se. Só ele nasceu no Brasil, mas cresceu na Itália. Por isso domina tão bem os dois idiomas. Depois que o pai morreu, ele e a mãe e as irmãs resolveram voltar para o Brasil e ela montou um negócio de flores. Que interessante, observou o senhor sem dar muita importância. Apenas por curiosidade perguntou: suas irmãs ajudam sua mãe? Sim, a Viviane cursa agronomia na universidade e ajuda minha mãe. Ela adora o que faz. Já a Cíntia estudou letras e dá aula em 2 escolas. Ela não gosta de morar lá, mas, bem, é melhor que ela fique sob as vistas de nossa mãe, pois ainda não se encontrou e nunca está satisfeita com nada. Sempre temos uma ovelha negra na família, disse o senhor. Ora, papai, reclamou Renata. Você sempre defendendo o seu irmão, Renata, tornou o homem. Voltando-se para Marcelo, explicou: ele é mais velho do que a Kátia e não quer saber de nada com nada. Falando em idade, interrompeu Flávia para aliviar o assunto. A sua mãe deve ter ficado chateada quando meu pai praticamente o intimou a ir à festa de meu aniversário, justo no dia do seu aniversário, não foi, Marcelo? Não se preocupe com isso, não tem problema algum. Embaraçou-se o rapaz, lembrando-se da longa reclamação de sua mãe, que ficou muito contrariada, apesar de suas explicações. É interessante fazermos aniversário quase no mesmo dia. Então, você nasceu 2 dias depois da Flávia. É praticamente 1 ano mais novo do que ela. Realmente é interessante, comentou o senhor Douglas. E vamos parar de falar sobre idade? Pediu Renata sorrindo. Lembrando em seguida, viemos aqui para falarmos sobre a reunião de logo mais com os possíveis novos fornecedores. É verdade, concordou o presidente da empresa. O assunto seguiu sobre qual a melhor posição e, bem atento, Marcelo se precavia com os cuidados a tomar ao mesmo tempo que ampliava sua visão para erguer ainda mais aquela empresa, aumentando a produção e o capital. Afinal, esse era o seu trabalho.